já há um tempinho e a gente acabou que virou um evento, né, para a gente poder vir para cá. Fico feliz, honrada. Não sou odontopediatra, mas trabalho como odontopediatra, graças a Deus. Porque a parte na hora do laser, o laser proporciona isso, a gente trabalhar com essa parte de integração. A minha área de formação é dentística, eu sou especialista em dentística, sou mestre e doutora em dentística. E apaixonada pelo laser. Então a gente vai conversar hoje agora sobre o laser. Eu não sou daqui de São Luís, acho que vocês vão perceber, mas já virei maranhense. Eu brinco com os meninos que eu estou aprendendo agora a falar o EM de vocês. Que isso para mim ainda é difícil. Eu não vou conseguir ficar parada conforme ela está mandando eu quero ficar, mas eu vou tentar. Então aqui eu vim para aqui para São Luís. Tem mais ou menos 6 anos que eu moro aqui. E aqui em São Luís, aqui na UFM, eu vim para cá porque eu passei no concurso e trouxe o laser para cá. Eu trabalho com laser já há mais ou menos 15 anos. Na UFM, o laser ele começou em 2014. Começou como um projeto de extensão. Esse projeto de extensão, se puder pagar, por favor. Esse projeto de extensão, ele começou, a gente funciona até hoje, atendendo a comunidade, atendendo a população, todas as sextas-feiras. Tem semestre que a gente funciona 2, 3 vezes por semana, mas esse semestre está funcionando nas sextas-feiras. Do projeto de extensão veio a Liga de Laser, que é a Lila, que é um prazer a gente ter essa parceria aqui com a pediatria também. E a gente não faz nada sozinho. Aqui é uma parte do pessoal da Liga. A gente está onde a gente está, a gente faz o que a gente faz, a gente trabalha, porque a gente tem uma equipe por trás. Aqui são os alunos da graduação, eu trabalho em parceria também com o pessoal da USP, trabalho também em parceria com o pessoal da UFMG, e aí a gente vai fazendo essa integração, esse intercâmbio dos alunos, dos professores de trabalho, e aí a gente vai gerando essa fortaleza e colocando o nome do Maranhão, o nome da UFM em evidência, que isso é o que a gente está querendo. Porque apesar de não ser, não sou maranhense nascida, mas como eu tenho um filho aqui, eu já me considero. O EM vai vir por tabela. Então, assim, o projeto está funcionando, é um prazer. É uma emoção dar uma aula aqui, tá? Presenças ilustres do Beco, que é maravilhoso, a professora Ana Margarida, a professora Beth, são professores, estou vendo ex-alunos aí também, alunos, enfim, obrigada por vocês estarem aí. E a gente vai conversar. Então a aula está bem assim, clínica, para a gente poder conversar sobre pediatria, sobre o laser, a gente trocar essa experiência. E aí a pergunta, eu gosto sempre de uma aula com pergunta. Posso usar, a gente quando vem falar de laser vem essa parte, a gente vem com essa questão do... Eu gostei desse vídeo que os meninos me passaram uma vez na liga, porque tem tudo a ver, e tem tudo a ver com pediatria, né? Com o perigo. O laser, o perigo. O Zezé está aprendendo a mexer com esses poderes novos, desse poder novo que ele está. Então é a mesma coisa. O laser ele tem uma curva de aprendizado. A gente precisa estudar, a gente precisa entender o mecanismo de ação, entender como é que o laser funciona, para a gente poder conseguir usar e aplicar ele da melhor maneira possível. Diante disso, o que é laser? Laser é um acrônimo. Acrônimo é quando a gente pega as iniciais de outras palavras e forma uma outra palavra. Então o laser, a gente pegou em inglês, né, light, em inglês, e juntou, que significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Poxa, então o laser, ele é uma luz. Ok. É uma luz, mas não é uma luz qualquer. É uma luz que apresenta características específicas. É uma luz que tem como característica primeira, ela é monocromática, ou seja, ela tem um único comprimento de onda. Hoje, os fótons, o que são fótons? É a unidade da luz. São os fótons onde eles vão ter o mesmo comprimento de onda, uma única cor, diferente da luz branca. A luz branca a gente tem vários comprimentos de onda e a luz laser, um único comprimento de onda. Uma outra característica, o laser é uma luz. Então é uma luz monocromática e é uma luz coerente. É uma luz coerente onde eu tenho fótons com o mesmo comprimento de onda saindo na mesma velocidade, ou seja, vibrando na mesma taxa. Então, por exemplo, eu tenho uma luz branca onde eu tenho vários comprimentos de onda saindo de maneiras diferentes. E eu tenho uma
a luz laser, que vai sair cadenciada, vai sair sempre na mesma direção, sempre ordenadamente. E aí, qual que é a diferença? Então, por exemplo, se eu fizer uma analogia com uma pedra, eu jogo uma pedra na água. Quando eu jogo uma pedra, ele forma ondas regulares. Isso aí é o laser. Quando eu jogo uma pedra, logo em seguida eu jogo outra pedra, e vou jogando outra pedra, e assim sucessivamente eu vou formando ondas diferentes, espaçadas, com com tempos diferentes. Então, isso aí não é o laser. A gente está fazendo uma analogia para a gente poder ver essa velocidade que as ondas vão vibrando. E a outra propriedade que a gente considera a mais importante, a mais importante praticamente, é a direcionalidade. Que significa o quê? O laser, ele vai direto no alvo, ele é focado. Ou seja, os fótons, eles saem na mesma direção, sem divergência significativa. Então, por exemplo, eu aciono o meu laser, eu quero chegar em determinado lugar, em determinado tecido, eu ativo, ele vai direto no alvo dele, ele não vai se espalhar, diferente da luz branca, que esse é um dos motivos que a gente, numa sala, a gente utiliza uma luz branca para iluminar, porque tem vários comprimentos de onda, cada comprimento de onda sai para uma direção diferente e a gente consegue iluminar uma sala. A luz laser a gente não consegue. O máximo que vai conseguir é a gente iluminar aquele ponto. Se a gente afasta, a gente só faz aumentar um pouquinho mais a distância dele, mas a gente não vai conseguir iluminar uma sala. Então, por isso que a luz laser a gente não consegue iluminar, a gente só vai, ele é focado. E quando ele é focado, por quê? Quando a gente irradia um tecido, vai acontecer interações. Tem algumas propriedades. Você irradia o tecido e aí uma parte daquela luz ela vai voltar. Então eu irradio o tecido e uma parte daquela luz volta. Se uma parte daquela luz está voltando, eu preciso ter cuidado em me proteger. Seja a minha vista, porque pode voltar, pode me queimar, pode atrapalhar a visão e acelerar um processo de catarata, enfim, pode atrapalhar a visão. Ou uma outra parte da luz vai ser transmitida, ou seja, eu irradio o tecido e ele vai passar. Por que ele vai passar? Por que ele vai ser transmitido? Porque dentro do nosso organismo existem moléculas, que são o que a gente chama de cromóforos, que têm moléculas receptoras da luz. É ela que vai absorver a luz e vai fazer com que os efeitos aconteçam. Então, cada laser tem o seu cromóforo receptor específico. Tem aquele laser que vai ter mais afinidade com melanina, então onde tiver melanina, ele vai aderir, ele vai reagir e vai provocar um efeito. Quando ele tem laser que vai agir melhor quando tiver hidroxiapatita. E aí, quando ele interagir com hidroxiapatita, ele vai causar um efeito. Preparo capitário, por exemplo, uma remoção, uma cirurgia, enfim. Cada laser tem a sua especificidade. Então, a transmissão é por isso, porque ele vai em busca do seu cromóforo específico. Uma outra interação que acontece também é o espalhamento. Então, eu irradio o tecido e parte daquela energia, daquela luz, ela espalha no tecido. E isso é bom, importante também a gente saber, porque às vezes em algumas terapias, quando a gente utiliza, é saber quantos pontos a gente vai utilizar, qual a distância entre os pontos, como que a gente vai fazer essa irradiação. Então, olha, você vê bem nessa foto aqui, o tanto que ele espalha. Esse aqui não é nenhum tecido, isso aqui é um papel. A gente ligou o laser, até coloquei mais afastado para a gente poder ver, e o tanto que ele está espalhando aqui, para a gente poder ver o tanto que realmente ele vai no tecido. E o que a gente quer que aconteça é a absorção. A gente quer que toda aquela energia que a gente colocou no nosso equipamento, que a gente programou no tecido, toda ela, ou pelo menos 90% daquela energia, seja absorvida. Porque é com essa absorção que vai fazer com que ocorram os efeitos, os macroefeitos que a gente tem, que são quais? A gente modula o processo inflamatório, a gente diminui edema, a gente provoca alívio de dor, a gente diminui o tempo de reparação tecidual. Esses são os macroefeitos que a gente está querendo que aconteça. E para isso acontecer, a gente precisa que toda a energia que a gente programe seja absorvida pelo tecido. Diante da absorção, então tá, não é a absorção que eu quero. Como é que então o laser funciona?
E aí eu preciso saber como é que o laser funciona. Claro que aqui eu não vou dar uma aula agora de física, a gente vai ficar aqui agora falando de física, de todo o mecanismo de ação, mas basicamente como é que o laser funciona? Ele tem um meio ativo. Esse meio ativo ele pode ser um metal, ele pode ser um líquido, ele pode ser um gás. E esse meio ativo é que dá nome ao laser. Então quando vocês vão ver, vão estudar, vão ler alguma coisa, vocês vão ver lá, laser de hérbio, laser de diodo, laser de neodímio. Esse nome do laser significa o material que é composto do meio ativo. E aí tem um meio ativo. Aí esse meio ativo recebe um bombeamento. Esse bombeamento pode ser simplesmente eu liguei na tomada. E aí eu liguei na tomada, eu ativei esses modelos atômicos. Porque lembra que o laser é uma luz. É uma luz onde eu tenho o quê? Tem um campo eletromagnético, ela tem os fótons, que é a energia, que é a unidade da energia. E no modelo atômico eu tenho um núcleo e tem os elétrons girando em torno do núcleo. Quando eu gerei energia para esse meio ativo, o que vai acontecer? Esses modelos atômicos que estão ali, eles vão ficar, os elétrons ficam no seu estado excitado, eles saem da camada menos energética e vão para uma mais energética e acontece o seu decaimento. Quando acontece esse decaimento, é que vai gerar a energia. E aí dentro desse meio ativo eu tenho de um lado um espelho que é totalmente refletor, ou seja, os fótons que são produzidos, eles batem nesse espelho e voltam. E do outro lado eu tenho um espelho que é semi-refletor. Vão sair por aqui os fótons de acordo com o meio ativo. Então isso aqui tudo é a cavidade onde fica esse meio ativo. Vai sair por ali de acordo com o comprimento de onda específico daquele meio ativo. Então se esse meio ativo for composto por laser de hérbio, vão sair os fótons que sejam compatíveis com esse modelo, esse meio ativo específicos. Então é como se o comprimento de onda fosse a identidade do laser, para dar essa especificidade para o tecido, para poder fazer a reação, para poder acontecer os efeitos que a gente está esperando. E aí eu tenho dois tipos de laser. Eu tenho os lasers de alta potência e os de baixa potência. Eu sempre coloquei toda a aula baseada em infantil, toda em criança. Vocês vão ver que tá tudo com criancinha, toda fofinha, porque é a liga mais fofa que eu acho. Porque cachorro para alguns também é criança, né? Então, por isso que eu preciso, né? Laser de alta potência está relacionado a justamente isso, esse poder de destruição, que não é bem uma destruição, né, igual está aí na foto, mas assim, por quê? Ele vai causar uma remoção tecidual, seja tecido duro, seja tecido mole. Ele vai remover tecido. Então, o laser de alta potência, ele age removendo tecido. Então, ninguém tem dúvida que o laser de alta potência, ele tem efeito, ele tem resultado. Porque a gente vê o efeito acontecendo, a gente vê o resultado na hora. Já os lasers de baixa potência, é um processo de construção. A gente vai construindo a resposta. A gente vai, o que a gente chama de modulando a resposta, o processo inflamatório. Então, por exemplo, laser de alta potência. O que eu tenho? A gente tem hoje no mercado. A gente tem já o registro da Anvisa no Brasil. A gente tem um laser de diodo, a gente tem duas empresas nacionais, a gente tem o laser de hérbio e esse laser da fotona, que é um laser que tem dois comprimentos de onda, tanto o de neodímio quanto o de hérbio, que fazem que tem afinidade de interação, porque hérbio tem interação por hidroxiapatita e o de diodo tem interação por melanina e hemoglobina. Só sabendo dessas interações, a gente já consegue mais ou menos imaginar as indicações. Então, hérbio, diodo, vamos lá, diodo, eu sei que eu não consigo fazer preparo cavitário. Então, eu tenho um laser de diodo, eu consigo fazer procedimentos que envolvam tecido mole. Então, eu consigo fazer cirurgias que envolvam toda a parte do tecido mole. Mas se eu tenho de hérbio, eu tenho um laser que tem afinidade, interação por hidroxiapatita, então tudo que envolva tecido duro, eu consigo. Poxa, mas então eles têm efeitos fototérmicos, eles têm aumento de temperatura.
A remoção tecidual sempre acontece com laser de alta potência ou remoção por aumento de temperatura. Poxa, mas esse aumento de temperatura é seguro? É seguro desde que naquela curva de aprendizado aconteça gradativamente. Não tem mistério nenhum utilizar o laser. Não tem, não é um bicho de 7 cabeças. Ninguém consegue usar. É tranquilo. Mas a gente passa a graduação inteira treinando a nossa mão para usar uma caneta de alta rotação. A gente treina. Da mesma forma, a gente tem que treinar o laser. Claro que não são 4 anos. Né? Dá para treinar dependendo da habilidade rápida. Mas cada laser tem o seu sistema, inclusive, de refrigeração. É a técnica que a gente emprega, e dentre eles, o de herb, por exemplo, tem água. Da mesma forma que as canetas de alta rotação tem água saindo na ponta para refrigerar, que gera calor na caneta de alta rotação, o laser também tem na ponta, saindo água também para refrigerar o highway, o laser. E o de diodo já não tem esse sistema de refrigeração. É justamente na técnica. O sistema de refrigeração dele é na hora da programação, que a gente fala que a gente coloca a programação no modo pulsado, onde ele tem um pico de energia alto, onde tem um suco, aquece, e segundos, microsegundos, tem aquele relaxamento, que a gente chama de relaxamento do tecido, onde ele para de subir a temperatura, mas é muito rápido. Vai ter uns vídeos aí, vocês vão ver direitinho como é que isso funciona. Então, esse calor, os lasers de alta potência, a gente não tem nenhuma interação química acontecendo. Toda interação que ocorre é térmica, sempre. Então, tem aumento de temperatura. Às vezes, a gente não precisa nem encostar no tecido. Só aquele calor gerado já remove o tecido ou já faz a ação que a gente está querendo. Às vezes, a gente só quer vaporizar uma lesão. Por exemplo, um caso de hemangioma, a gente só quer vaporizar. É uma lesão vascular, a gente só quer vaporizar porque a gente quer só eliminar aquela lesão ali vascular. E já resolve. Não precisa remover, não precisa cortar. Então, só isso explicando. Então, assim, vai aumentar a temperatura, mas aí vai carbonizar o tecido. Aí sempre pergunto assim, mas qual que é a diferença entre usar o laser de alta potência e usar um bisturi elétrico? Isso também são perguntas que sempre são feitas. O bisturi elétrico, ele corta da mesma forma, não sangra da mesma forma. Também vai fazer uma coagulação, vai coagular os vasos. Mas a grande diferença, a grande vantagem do laser é que o efeito secundário, ele vai modular a resposta inflamatória. E outra coisa também, já tem um trabalho publicado num grupo dos professores lá da VMG, que eles mostram, inclusive, a imagem que do bisturi, a área de carbonização do tecido é muito maior do que a área do laser. A gente tem um histológico do laser aí que eu já vou mostrar para vocês já. Mas o do bisturi elétrico é muito maior. Então ele tem uma área de carbonização grande e não tem o efeito secundário que o laser tem. E o laser não carboniza, é só uma carbonização superficial. E isso, se chegar a essa temperatura que muitas vezes chega, em alguns casos chega. Então é a técnica que a gente utiliza. Então, dependendo da temperatura, dependendo da maneira, a gente programa de um jeito para poder conseguir fazer o efeito que a gente está querendo. Já os lasers de baixa potência, eu não tenho remoção de tecido. Então eu não tenho remoção de tecido, eu não vejo o que está acontecendo, eu acredito que alguma coisa está acontecendo. Tenho fé. Mentira, estou brincando, acontece mesmo. Porque a gente não está mais na... cadê a Raquel? Tá aí não, né? Não. A gente acredita que acontece. A gente não está mais na era, na odontologia, de provar. Os artigos, os trabalhos, eles já não mostram mais assim, não está mais naquela fase de mostrar assim, o laser funciona, não funciona. Os trabalhos já estão caminhando de como a gente pode ampliar a utilização do laser. Hoje, então, eu vou utilizar o laser, eu não preciso mais provar que o laser funciona, eu preciso ver como que eu vou aplicar o laser para determinada situação e definir protocolos para determinadas situações. Tem algumas situações que não tem protocolo definido, porque há muito tempo, quando o laser surgiu, cada um tirava da sua cabeça, principalmente os lasers de baixo, que onde a janela terapêutica é muito grande. Então, o máximo que acontece, você não vê o resultado. Então, você aplica e aí você não vê o resultado. Aí, o máximo que faz não funciona, essa luzinha não funciona, vou guardar. Meu laser não funciona, está estragado, não presta. Então, a gente tem que resgatar isso e começar a usar
padronizar protocolos, inclusive nomenclatura. A gente tem uma resolução do CFO de 2008, onde ela fala da regulamentação do laser, da laser terapia, que já é uma nomenclatura ultrapassada, laser terapia como uma prática complementar, uma terapia complementar, assim como floral, terapia floral, acupuntura, hipnose, são práticas práticas integrativas, práticas complementares da odontologia, que já é reconhecida pelo Conselho, que você precisa passar por um curso, cada uma delas tem a sua hora, o seu tempo, as do laser são 60 horas no mínimo de curso, para você ter o certificado de você ser habilitado em laser, assim como uma especialização em qualquer outra área. E aí, o que acontece? Chegou em 2016, se não me engano, teve um congresso aqui no Brasil, que é um congresso onde é um congresso de uma organização, uma associação mundial de laser de baixa, que é o WOD, onde é discutido somente laser de baixa. E o penúltimo foi aqui no Brasil, e foi um dos temas, um dos assuntos, foi a padronização de nomenclatura. E foi quando foi definida, a partir dali, a laser terapia, para a gente parar de usar o nome laser terapia, e a gente começar a usar a terapia de fotobiomodulação. Por quê? Porque o laser, ele biomodula o tecido. E não só o laser. Hoje a gente tem LEDs, não esses LEDs de polimerização de resina. A gente tem LEDs muito bons, de alta intensidade, que fala, de alta potência, de LED, que a gente consegue fazer ter a mesma resposta que um laser de baixa potência. Então a gente consegue modular o processo também inflamatório, a resposta dolorida. E a gente tem laser portátil, a gente tem laser de mesa. Laser de mesa que a gente fala é o laser que a gente liga na tomada. E não confundir, isso aqui não é laser, isso é LED. Então, não vou entrar nesse nome. Então, a gente está falando de laser. Então, laser, quando a gente compra um de mesa, que é o que a gente liga na tomada, a gente está falando do laser, que é o laser de baixa potência. Baixa potência é que ele vai até mais ou menos 150 miliwatts desses equipamentos. E aí, a grande diferença do laser de alta potência para o laser de baixa potência, não é só a potência, é a questão do mecanismo de ação. O laser de alta potência, ele aumenta a temperatura, tem um efeito fototérmico, remove tecido. O laser de baixa potência, ele tem uma mudança química, fotoquímica, onde tem os receptores, os fotorreceptores na mitocôndria das células. Lá a mitocôndria, todo mundo lembra, na organela, onde é responsável pela respiração celular. É onde ocorre o nosso ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, ele está lá ocorrendo, formando todos aqueles radicais, e o laser, ele entra na fase oxidativa, onde ele aumenta a produção de ATP. Com esse aumento da produção de ATP, aí existem duas correntes que falam que o ATP ele pode mandar um sinal para o núcleo, onde vai fazer com que os macroefeitos aconteçam. Bom, peraí, hora de acontecer o crescimento celular, hora de fazer a divisão celular. E aí, sucessivamente, vai acontecendo. Então, o mecanismo de ação dos lasers de baixa potência é dessa forma, é celular. A gente não vê acontecendo. A gente brinca lá na liga que quando a gente vai usar na gente, a gente sente o ciclo acontecendo. A gente sente todo o NAD, FAD acontecendo, o óxido nítrico entrou. Aí, formou o ATP. É mais ou menos assim que acontece, é mais ou menos essa a maneira como o laser vai agir, o laser de baixa potência. E aí, quais os macroefeitos que a gente vê? Modulando o processo inflamatório. Essa modulação do processo inflamatório, a gente tem inflamação sempre, qualquer coisa na boca, a gente já tem processo inflamatório, tem uma agressão. A gente modula porque ao mesmo tempo que a gente aumenta, a gente inibe. A gente aumenta a microcirculação, a gente inibe. E aí, por isso que vem a questão a gente fala muito da questão dos protocolos. O que são protocolos? É a dose que a gente vai utilizar. A gente tem que encarar o laser de baixa potência igual a medicação. A gente, quando vai passar medicação para as crianças, para os pacientes, não tem uma dose, que a gente tem fatores envolvidos, mesma coisa para o laser, que vai depender de alguns fatores também na hora que a gente vai passar. E aí, quando a gente vai pensar nos protocolos para os pacientes, para poder fazer essa modulação, a gente tem que ter cuidado.
porque a gente tem que ver a idade do paciente, a gente tem que ver o peso do paciente, a gente tem que ter porque o máximo que vai acontecer, eu vou lá, aplico o laser, aí o paciente pode sentir na hora um alívio, ou pode sentir uma piora no quadro. Às vezes está um pouco machucado, está um pouco inflamado, você aumentou a microcirculação, aumenta um pouco a dor, e depois é que vai ter a melhora. Só que aí se você começa a dar dose alta, ou doses erradas constantemente, chega uma hora que a célula estressa. E na hora que a célula estressa, o que ela acontece? Ela entra em processo de apoptose. Ela entrando em processo de apoptose, ela para de funcionar. Então ela parou de funcionar e não precisa usar mais. Então por isso que chega uma hora que o laser para de funcionar. Então a gente modula. Então são doses que a gente vai ajustando. Às vezes tem procedimentos que a gente precisa todo dia. Tem procedimentos que a gente precisa dia sim, dia não. Às vezes 2 vezes por semana. Vai depender de uma série de alguns fatores. Analgésico e modulação da reparação tecidual, onde ele diminui o tempo de cicatrização. A fotobiomodulação, eu acabei, né, eu sou um pouco ansioso, eu falando antes, mas é do congresso que a nomenclatura fotobiomodulação é o nome mais atual do que a laser terapia. Ainda se usa laser terapia, ainda se usa outros termos em inglês, e se usa muito ainda utilizar o laser de baixa potência para fazer terapia. Também é um termo que se utiliza, mas estamos tentando, desde 2016 para cá, a padronização da nomenclatura. E claro, isso vai depender, para a gente poder ter um resultado, para a gente ter sucesso no nosso procedimento, e que o ideal é que a gente absorva o laser na nossa prática em todas as especialidades. E aí eu brinco, que uma vez eu fui dar uma aula, e aí eu falei assim, gente, laser é vida, né? A gente, não, laser é vida, não. Pode usar o laser em todas as especialidades, todas. Aí falaram assim, odontologia é legal também? Aí eu falei, não, gente. Aí eu parei, pensei, eu falei, realmente, esqueci da odontologia legal. Aí eu falei, não, odontologia legal não dá. Então, assim, laser é vida. Radiologia, né? Radiologia também ainda não consegui achar uma indicação, ainda não, mas aceito sugestões. Mas nas outras, todas dá para usar, todas, tá? Sem exceção. E aí eu pergunto da aula, né? É possível a gente usar o laser em criança com segurança? Eles aceitam? O que vocês acham? Diante assim, a gente já sabendo agora como é que ele funciona, sabendo mais ou menos assim das possibilidades, do mecanismo de ação, vocês conseguem visualizar isso na prática? Se as crianças vão receber isso bem? Vamos. Primeiro que o óculos é massa. Só pelo óculos as crianças já vão querer usar. Vamos ver, já. Pelo menos a minha filha ama, meus filhos amam usar óculos. Meu filho é consultor, muitas fotos daqui é o meu filho, paciente. Segundo a Federação Americana de Odontopediatria, ela já reconhece os benefícios da utilização do laser, tanto para procedimentos restauradores, tanto em tecido duro quanto em tecido mole, tanto em bebê quanto em criança, incluindo, inclusive, pacientes com necessidades especiais. Tem uma aceitação muito boa. Então, com o aval da academia, da Odontopediatria, o laser está aprovado. Já está mostrando isso. Buscando na literatura alguns trabalhos para a gente poder embasar o laser dentro da odontopediatria, tem essa série aqui, vai até a parte 4, falando do laser, de uma maneira geral, as indicações do laser na odontopediatria. Tem um laser, isso aqui foi de 2017, bem atual. Tem um laser em tecido duro, tecido mole, no trauma, todas as aplicações do laser. E esses anais falam dessa parte toda. Por que eu falei no começo da minha aula que eu não sou odontopediatra? Porque eu gosto de valorizar todas as especialidades. A odontopediatria, para mim, eu acho que vocês são, vou falar aqui com os odontopediatras que estão aqui, vocês são heroínas, porque é uma especialidade que tem que ter amor, mais do que a odontologia, porque sem só ter Deus na casa. Tem isso também, é verdade.
Tem 3 aqui. E aí, assim... Eu quis dizer isso, mas não pude, mas... mas eu falo, não vou. Eu vou falar outras coisas já. Porque não é qualquer um que faz, não é qualquer um. Tem que ter o dom, tem que ter paixão. E tem toda uma técnica de condicionamento. Se a criança, o bebê, não for bem condicionado, vai gerar um trauma pro resto da vida. E é muito ruim você atender um adulto traumatizado, que não pode nem olhar para você que já está se tremendo todo. E aí uma das coisas que eles citam, que eles mostram das vantagens do laser, é a questão de ser minimamente invasivo. O laser é seletivo, como ele é seletivo, ele só remove o que ele quer, ele só tira o que ele vai querer. Ele tem um efeito descontaminante, caso o laser de alta potência, porque na hora que eu vou utilizando, fazendo irradiação com o laser de alta potência, aquela região que eu estou irradiando, ela, se for um tecido duro, ela se torna ácido resistente. O tecido mole é uma região livre de micro-organismos. Eu crio regiões micro-retentivas, e em tecido mole eu consigo fazer uma gengioplastia, por exemplo, uma cirurgia de tecido mole mais rápida, menos invasiva, onde sem sangramento, mais limpa, né? Onde eu consigo uma vaporização e vaporização dos vasos e coagulação. Então é seguro, aí tem uma série de vantagens, eles vão relatando isso tudo, assim, tanto vantagens operacionais quanto vantagens clínicas. Tanto satisfação para o paciente, quanto dos dentistas, dos profissionais. Certo? E aí o caso, é um caso que foi feito lá no laboratório especial, no Leo, lá no bom tempo, do professor Carlos, onde tem um dente aqui, uma lesão cervical não cariosa. Como é que a gente faria isso normalmente? A gente asterizaria e faria a restauração, se fosse o caso. Com o laser, foi utilizado o laser de hélio, que tem afinidade, interação com hidroxapatina, e logo depois do condicionamento, da utilização do laser, é assim que fica o tecido, mais ou menos, e aí é feita a restauração adesiva normalmente. Então, conservador, quando eu só consigo fazer, eu faço tanto o preparo cavitário, eu posso mudo lá os protocolos e posso fazer o condicionamento. Associo com ácido fosfórico, eu tenho uma força de união, uma resistência de união melhor. Pelo menos é o que a literatura mostra. E quando eu tenho isso num tecido duro, o nome que a gente dá é ablação. Que a ablação é o quê? Quando eu irradio o tecido duro, laser de alta potência, eu tenho aumento de temperatura. Se eu tenho aumento de temperatura, aquelas moléculas de água que estão naquela região, há uma absorção daquela luz, há um aumento de temperatura, ela passa do estado líquido para o vapor muito rápido. Passando do estado líquido para o vapor rápido, ocorrem microexplosões. Essas microexplosões é que vão removendo o tecido, é que vai fazendo com que o preparo, que o tecido seja removido. Então aí, por exemplo, isso aqui foi feito, né, eu estava estagiando lá em 2018, né, com o Flávio. E olha só o barulho, não sei se vai aparecer. Olha só, não vai aparecer barulho. Mas essa luz que está aqui, vocês estão vendo que está saindo um jato de água e tem uma luz vermelha. O laser de alta potência, ele não sai vermelho, ele sai... Ele sai infravermelho, a gente não enxerga. Essa luz vermelha é uma luz guia, para a gente saber exatamente onde a gente está irradiando, para a gente não poder irradiar tecido desnecessariamente. E aí ele vai, é tranquilo a remoção, ele vai mais devagar do que a casinha de augmentação, mas ele vai saindo tirando exatamente onde a gente está querendo. E ainda esse trabalho aqui é um relato de vários casos, várias aplicações lá dentro da odontopediatria. Então, por exemplo, tem para fazer uma biópsia, no caso uma oncocele. E aí, na prática, a gente conseguiu um paciente com uma oncocele, e ela estava até mais fibrosa, tanto que o paciente mordia. E foi feita a irradiação com um laser de alta potência, ou seja, durante a cirurgia, não tem sangue.
é zero sangue, porque ao mesmo tempo que a gente está removendo, ele está coagulando, está cauterizando os vasos. E imediatamente depois da cirurgia. E a cicatrização bem melhor, bem mais tranquila, o pós-operatório também mais tranquilo. Esse é outro paciente, foi removido foi dando um hidrogênio. E aí apareceu esse bebezinho aqui pra gente, lá na clínica, onde a mãe relatou que sempre aparecia essa lesão. E aí, claro, quando a gente vai fazer uma biópsia, no caso excisional, que foi feita com laser, a gente tem que dar umas hipóteses diagnósticas, a gente manda para fazer o estudo patológico. Então a gente mandou por 3 hipóteses. Pelo relato da mãe da criança, sempre aparecia. Então, 3 possibilidades de diagnóstico tinha ali. Podia ser uma hiperplasia, fibrose inflamatória, podia ser uma mucocele, trauma da glândula salivar, e podia ser um granuloma piogênico, que era um trauma vascular. Então ficam quebrando a cabeça. Tiveram as apostas, lógico, porque a gente praticamente quase um patologista, né? Praticamente. E aí, vou fazer a cirurgia. Durante a cirurgia, começou a sangrar. Daí a gente ficou, eu principalmente, né, que sou uma patologista nata, só que não, fiquei, né, a espinha gelou, o suor desceu, mas a gente fica pleno fazendo. Falei, o que será que aconteceu? Pensando. Aí tá bom. Aí quando acabou, aí tiramos o pedaço e o pedaço foi outro, né? Preparamos o material e mandamos para o laboratório para fazer a análise. Análise. Quando foi para fazer a análise, para nossa surpresa, o que acontece? A gente vê nesse tecido, a gente vê aqui o epitélio, o conjuntivo, e todo esse espaço branco aqui, claro que eu aprendi a ler essa lâmina, né? São vasos neoformados. Então sangrou porque justamente foi cortado nesse lugar dos vasos neoformados. Ufa, graças a Deus. Foi só colocar de novo o laser lá que ele parou. E realmente parou de sangrar na hora que a gente foi fazendo a cauterização. Mas, então beleza. Então está explicado por que sangrou. Mas aí por que a gente foi fazer a lâmina? Claro, para fazer o diagnóstico, para a gente poder ver qual das 3 que era. E aí qual é o diagnóstico? Granuloma piogênico, que é um trauma provocado pelos vasos. E aí, qual que era a outra questão que a gente queria ver, que eu queria muito ver, que era a minha dúvida, era uma dúvida que sempre surgia nas perguntas, da questão da necrose. Mas quando a gente faz a biópsia com o laser, atrapalha o diagnóstico, vai necrosar, como é que tá? Olha só, aqui tudo bem, é o erro de coloração, vamos focar nessa imagem. A parte da necrose é justamente esse pedaço que está aqui em cima. Quando a gente manda para fazer a análise, a gente tem que escrever lá na requisição que a biópsia foi feita com um laser. Para quê? Para ele desconsiderar esse pedaço, que é pequeno, irrisório, para poder desconsiderar esse pedaço e fazer o diagnóstico para trás. Ou seja, atrapalhou o diagnóstico? Não atrapalha. Muito pelo contrário. Aí surge uma outra pergunta. Eu posso fazer biópsia de tudo com laser? Qualquer pergunta. Se eu não souber o que é, não. Porque o laser é ótimo, mas o grande diferencial dele é nós, somos nós, profissionais. Então, assim, se a gente não sabe o que é, a gente não deve irradiar. Se eu não sei o que é aquela lesão, eu também não devo fazer biópsia. Principalmente se for incisional. Porque se ela for com potencial de malignidade, eu vou remover, eu vou estimular aquela célula. E aí eu vou piorar o quadro. Então eu não sei, eu não sou patologista, não sou estomatopatologista. Não estou trabalhando com ninguém, eu não vou trabalhar com laser. Não vou fazer, não vou me aventurar. Então o diferencial é a gente. O laser faz muita coisa, mas se não tiver uma pessoa operando e sabendo o que está fazendo, o laser não vai fazer nada. A gente não consegue aproveitar os benefícios que o laser tem. Urotomia, a gente consegue fazer e tem um efeito rápido, o paciente é na hora. E aí a gente conseguiu fazer isso, a gente foi juntamente com as professoras lá do Pitágoras, a Alana e a Luana, ex-alunos daqui, a gente foi fazer, a gente estava fazendo um curso e aí elas pediram para a gente poder fazer essas cirurgias. Então o paciente estava
Esse paciente foi fazer uma cirurgia, tipo, fazendo 2, sabe aquele leve 1 comprimido, né? Aí 1 e leve 2, foi ele. Então ele fez urotomia e aproveitou que a língua estava presa e soltando também. E aí, olha só, durante a cirurgia, o paciente, dando um paro quieto, né, Marcelo? Desculpa. Soltando liberando ali aquele tecido gengival. Você vê, durante a cirurgia, isso as fotos foram feitas na hora, no momento, e logo depois. E aí, o paciente mostrando como é que estava a língua, esse aí era o máximo que ele estava colocando para fora. Aí foi feita a cirurgia, no momento da cirurgia, e depois, que aí ele já estava, não queria mais nem tirar a foto mais perto, então todo que estava. Já fez a otomia e fez a gengivoplastia. O pós-operatório é tranquilo, a gente não precisa suturar, porque a gente passa a etapa, a gente pula a etapa inicial do processo inflamatório, porque o laser já está modulando ali, então a gente já pula essa primeira etapa e a gente já vai para a segunda etapa. E aí, esse outro trabalho, ele mostra alguns casos de frenectomia em pacientes pediátricos, tanto lingual quanto labial, e ele pega uma quantidade de 36 pacientes, só que o laser que ele utiliza não é esse laser de diodo que foi utilizado, é um laser de CO2, que é um laser mais preciso, só que é um laser desse tamanho, que a gente precisa usar, só que ele é extremamente preciso. Você olhou, ele cortou, é muito mais rápido também. E olha só, a língua, o lingual e a frenectomia labial. Precisão, a tranquilidade, e aí ele conclui o fato de que o laser ele deu conforto, usou menos anestésico, o paciente teve um pós-operatório muito mais confortável. E aí entra agora a parte dos bebês, que em 2014, se eu não me engano, teve a lei onde os pacientes precisam passar a fazer o teste da linguinha. Quem passa pela parte tem uma avaliação do fonoaudiólogo e tem análise odontológica. Odontológica, o que a gente precisa avaliar? Se o paciente está ganhando peso, se o bebê está ganhando peso, e se o paciente está tendo problema para alimentar, se a mãe está machucando o peito, enfim, a gente só olha essas coisas. Os fonos, eles olham mais coisas, eles já conseguem visualizar se vai ter uma dificuldade lá no futuro. E aí essa parceria, essa multidisciplinaridade precisa existir. Tem dentista e os fonos. O que acontece? Esse bebê chegou pra gente, olha a língua, vou tentar dar um zoom, né? Língua bem mesmo. E uma das grandes preocupações, assim, até conversei uma vez com a professora da pediatria, da questão da sedação, da questão de fazer em âmbito hospitalar, essas frenectomias, que é mais confortável. Com o laser a gente consegue reduzir isso, fazer no consultório também. Tem alguns pacientes que preferem na clínica, vêm aqui na faculdade, né? Que a gente faz aqui na faculdade. Olha só. Ou então nos cursos de especialização a gente faz uma parceria. E aí, olha a posição. É muita mão, porque eu só chego, sabe? Como é o Star Wars, né? Como é a minha espada. Eu só chego nessa hora, gente. Todo o condicionamento da parte infantil é com o pediatra. Porque eu realmente não é minha área, eu entendo a minha limitação. É a minha limitação limitada. Então eu chego lá, eu só chego com a minha espada do Jedi e acabou. E aí, cheguei e fiz a frenectomia. Tranquilo, a língua solta, o pós-operatório é tranquilo. O que o bebê sente na hora? Anestesia é local, não precisa anestésico injetável. Tem autores, artigos e um grupo de profissionais que nem anestesiam, porque o laser, como ele tem a parte dos pulsos, né? Não precisa anestesiar, mas eu fico com dó, então eu passo pelo menos um anestésico, não vou nem falar marca, mas assim, um anestésico mais forte, aquele que fica na posição, o xalestezinho mesmo, já falamos. E para poder sentir, para poder anestesiar, então é bem rápido, assim, a gente demora mais no
fazer o bebê abrir e ficar nessa posição aqui para conseguir ver o freio do que todo o procedimento em si. Mas tudo isso é conversado antes com a mãe. Quando a mãe, os pais, né, eles tiram todas as dúvidas, são bem esclarecidos, eles topam, eles fazem. Outros preferem fazer no hospital, que também é tranquilo. Quer dizer, a gente respeita. E aí, olha aqui, ó, como é que é bem tranquilo. Isso aqui é uma... né? Eu não sei. Esse negócio aqui é bom. Eu aprendi o princípio de outro dia. Segura a língua, ó, e aí vai cortando. Por que esse sugador está aqui? Na verdade, ele está aí para poder sugar o vapor que fica. Então, você vê, toda essa vibração que está aqui são os pulsos que vão aumentando a temperatura, diminuindo, e você vai fazendo com que corta. E aí vai cortando, sem sangramento, sem nada. A criança que é maior, mais tranquila, o freio é um pouquinho mais fibroso. Esse aqui é aquele do bebê. O bebê é muito fininho. Certo? Então não tem. Esse outro caso aqui foi um dente, onde o paciente estava com uma cárie profunda, olha só, com quase risco de exposição. Então foi feito todo o preparo cavitário com laser de alta potência. E a grande, uma desvantagem, né? Uma desvantagem do laser, ele não faz curva. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho esmalte socavado. Eu preciso associar, porque eu não consigo pôr o laser aqui e fazer com que ele entre ali por debaixo daquele esmalte socavado. Então eu preciso associar com o instrumento manual, preciso associar com baixa rotação, para poder conseguir remover esse tecido que está aí. Ok, mas isso também não é isso aí a gente fala de desvantagem, essa é uma desvantagem. E aí, depois que foi feita a irradiação, o preparo cavitário, foi feita a irradiação com um laser de baixa potência, com o objetivo de que já temos trabalhos que mostram da formação de dentina terciária, formação de dentina reparadora, e prevenir e ajudar na prevenção da sensibilidade, uma possível sensibilidade pós-operatória. Então o laser faz isso aí também, o laser de baixa potência. Irradiou, aí depois fez a proteção normal, a gente tem que fazer, e a restauração precisa fazer. E o caso foi buscando em 2011, e está aí o dente, a cárie profunda que estava, a gente conseguiu prevenir. Então, conseguiu evitar. Mas é claro, foi irradiado depois de quê? De feito o diagnóstico do dente, diagnóstico da condição pulpar. Porque se o dente tiver um pulpite, uma chance de ser irreversível, você não fechou o diagnóstico ainda, se eu irradiar, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a microcirculação e eu vou piorar o quadro. E aí o paciente volta no final do dia ou no dia seguinte com dor para fazer canal. E aí o que interfere na fotobiomodulação? 3 fatores. O equipamento, que é o equipamento, dependendo do equipamento que a gente vai utilizar, tem as limitações deles. O paciente, quanto mais jovem, menor é a dose, quanto mais com tecido adiposo, maior é a dose também. E o operador, que é a gente que faz toda a diferença, porque é a gente que vai fazer o diagnóstico, é a gente que vai conseguir, é a gente que vai utilizar o equipamento. Biossegurança, a gente precisa ter esse cuidado com o laser sempre. Claro, tem uma luz guia, tem a radiação, radiação luz guia, para poder fazer com que a gente enxergue onde ele está. Precisa ter sempre cuidado com esse equipamento, avaliar sempre semestralmente, calibrando se ele está funcionando. O dentista precisa estar sempre se atualizando, ter o cuidado em proteger os olhos com óculos específicos. Cada óculos protege um comprimento de onda específico. Cada equipamento tem o seu óculos de proteção. Cada comprimento de onda protege o seu óculos. O óculos é fashion, falei que era fashion. As crianças adoram usar óculos. E os adultos também, né? Paciente sabe o que é o laser, o paciente não chega mais no consultório sem saber, e a gente precisa explicar, e o ideal é que a gente pegue a autorização por escrito. Explique, porque tem procedimentos odontológicos com laser, que são longos, então ele precisa saber tudo, prós e contras, e o que a gente precisa fazer. É importante que no consultório, assim como o raio-x
quando a gente estiver utilizando principalmente laser de alta potência, a gente tenha placas avisando, porque não que ele vai ficar acumulado, porque a radiação ela não fica acumulada no ambiente, mas serve até de marketing. Se for parar para pensar no laser como marketing, que eu acho isso a pior coisa que a gente pode fazer, mas ele serve também. Afta é uma das aplicações, todo mundo tem afta, quase todo mundo tem afta. É uma das indicações, ela vai agir, melhora a dor, ela melhora a reparação tecidual, muito rápido, a visualização. Reparação tecidual, esse é meu filho. Caiu, assim, pela milésima vez, ele abriu o queixo, óbvio. E minha primeira reação foi aplicar o laser. Mas para não ficar cicatriz, né, eu tive que levar para fazer o ponto, né, para suturar. E no dia seguinte da sutura, ficou assim a situação do queixo dele. Ficou assim, tá, vocês conseguem ver, tá bem demasiado. E para mim isso aí não foi um fio, foi um arame, né, farpado. Colocaram aí, mas tudo bem, eu vou entrar nesse lugar. E aí, para aplicar, apliquei o laser nele, diariamente, 24 horas depois da irradiação. Olha como é o edema, olha como é que estava. O edema já diminuiu e já estava um pouco mais seco. Como é que estava? E 72 horas depois. Então, doses pequenas, foi uma dose bem baixa, diária, em todo em volta da ferida. Aí vem a orto de Flávia, que também a gente usa tanto para utilizar esses aparelhos que não são de Deus, onde dói, né? Então a gente consegue acelerar a óssea, acelerar a óssea integração e aliviar a dor. E também a gente consegue reduzir o tempo de permanência com o aparelho. Tem trabalhos que os trabalhos já mostram que a gente consegue reduzir em até 36% o tempo de permanência com o aparelho ortodôntico, só fazendo irradiação durante as manutenções. Cada vez que o paciente vem, vai lá e irradia nos pontos. E aí eu falei do laser de alta potência, ele tem um efeito antimicrobiano. O laser de baixa, ele tem sozinho não. A gente precisa de um fotossensibilizador. A gente precisa de uma fonte de luz, de um fotossensibilizador que na presença do oxigênio vai dar esse efeito antimicrobiano, que é o que a gente chama de terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, o fotossensibilizador que a gente mais utiliza é o azul de metileno. Isso aqui é a configuração antiga do azul de metileno. A gente pode utilizar fibras com o azul de metileno, são essas fibras que a gente acopla no equipamento e a gente consegue alcançar a bolsa periodontal, a gente consegue alcançar o conduto radicular e chegar lá na lesão periapical para chegar a luz exatamente no lugar da lesão. Então, a luz em contato com o fotossensibilizador reage e provoca a morte microbiana. Isso. Por exemplo, aqui a gente tem uma periodontite, olha, foi feita a raspagem, exame radicular, o tratamento periodontal normal, e insistia nessa inflamação. Foi aplicado o fotossensibilizador, foi feita irradiação 48 horas depois. Então, como estava e como ficou 48 horas depois. Por quê? 99,9999% dos casos ocorre a morte microbiana. Seja de vírus, seja de bactérias, seja de fungos. O que muda é o tempo de permanência do fotossensibilizador. Por que o azul de metileno é utilizado? É porque ele é o melhor? Não. É porque é o que é mais fácil de ser encontrado, mais barato, é o que tem mais trabalho na literatura. Mas ele não quer dizer que ele seja o melhor. Aqui é um trabalho onde a professora Patrícia, hoje é professora da UFMG, ela avaliou, ela fez um trabalho em vivo, para pacientes, onde foi feito o tecido cariado, removeu o tecido cariado, levou para fazer contagem de cultura de célula, streptococcus, enfim, feito cultura microbiana. Foi feita terapia fotodinâmica e a verdade ela quis avaliar irradiando com laser vermelho ou com um fotopolimerizador, se tinha diferença. E com o laser vermelho matou muito mais. E aí ela só comprovou que o quê? Que a gente precisa utilizar um fotossensibilizador que tenha uma cor, uma banda de absorção ressonante com a luz. Então não adianta utilizar um azul de metileno, que é azul, com um fotopolimerizador, que é azul, que não tem liga, né? Não tem absorção. E aí não vai acontecer o efeito que a gente está esperando.
Aqui na pediatria também existe essa indicação de fazer a remoção do tecido cariado, e aí você aplica, faz a terapia fotodinâmica depois, que particularmente, aí é uma opinião minha, tá? Como a dentística tem evoluído, hoje a remoção de tecido cariado a gente remove e a gente deixa tecido passivo de remineralização. Então, vai ter micro-organismo lá, só que vai remineralizar. Então, é um sobretratamento, mas é errado. A gente pode utilizar em outras áreas, em outras lesões, em outras contaminações. A gente guarda para outras situações. Mas existe. Esse caso aqui já é mais antigo do grupo do separado. Enfim. Então, é possível sim utilizar o laser na odontopediatria com segurança, com evidência científica, tranquilamente. As crianças aceitam. Para quem é odontopediatra, é maravilhoso, a gente ganha tempo, a gente ganha efetividade, conforto e traz qualidade de vida para os pacientes, tanto para as crianças quanto para os adultos. Lembrando sempre que é importante demais a gente fazer o diagnóstico correto. E para chegar nesse diagnóstico, a gente precisa fazer a anamnese para escolher a dose adequada, baseado sempre em trabalhos clínicos a longo prazo, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha segurança no nosso atendimento. Mais uma vez, assim, eu agradeço demais o convite. Estou às ordens, se vocês precisarem. Obrigada.